para a gente começar a nossa quarta aula sobre meditação. Olá, olá, olá a todos vocês que estão chegando, meus queridos amigos, alunos, pacientes e os novos que estão chegando aqui, né? Hoje, então, temos algumas questões a serem resolvidas para fazer e vamos conversar hoje, continuando sobre a meditação, né? Lembra que na primeira aula a gente falou sobre organização mental, sobre a gente começar tô tentando arrumar a câmera aqui, acho que agora tá legal, tá? Que a gente começou falando sobre começar a prestar atenção no nosso movimento diário. Pessoal, tá bom o som aí? Tá todo mundo conseguindo ouvir numa boa? Só confirmando. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Obrigado pelo presente, Carla. Tá? Então, assim, continuando, vamos lá. Né? Primeira aula, o ensinamento, para quem está chegando agora e não sabe do que a gente está falando, está rolando um curso de meditação aqui nas lives, são 21 aulas, hoje nós estamos na quarta, então todas as terças, quintas e sextas, meio-dia e 9 da noite, vocês podem entrar em qualquer um dos horários que no dia a aula é a mesma, tá bom? E então a gente vai continuar e vocês podem também entrar ter acesso a esse material lá no canal do YouTube gratuito enquanto as aulas durarem, beleza? Bom, pessoal, na primeira aula a gente falou sobre prestar atenção no nosso dia a dia, né? Meus gatos estão brigando. Tá? Então, nós falamos sobre prestar atenção no nosso dia a dia com aqueles 3 exercícios básicos sobre comer, caminhar e dormir. Quem não viu aí pode pesquisar lá atrás, tá? No segundo, a gente falou sobre como começar a acalmar a mente, né? Fazer as nossas conexões um pouco mais voltadas àquilo que a gente busca. No terceiro, nós falamos sobre conexões com a espiritualidade através da meditação. Por que a gente consegue fazer isso e como a gente consegue fazer isso de uma forma mais simples, prática, rápida e, vamos dizer assim, saudável, né? Porque hoje a gente vai falar sobre conexões e canalizações. E para isso a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade. Quando a gente chega nesse nível de canalizar uma mensagem do astral, a partir do nosso processo mediúnico, tá? Então aqui a gente já não trabalha mais sozinho. Quando a gente fala de canalizações, a gente está falando de conexões com outros seres racionais que estão no nosso campo espiritual, beleza? Então o que acontece? Nesse procedimento todo a gente tem que conectar, a gente tem que canalizar, a gente tem que entrar em contato. E para isso a gente tem que saber com o que a gente quer entrar em contato, com quem a gente quer entrar em contato, para que a gente possa então trazer essa informação até lá. Vamos pensar o seguinte: no processo mediúnico existe uma via de mãos duplas. Ao mesmo tempo que eu busco a minha conexão ela vem também do guia ou do mentor que vai se conectar comigo ali naquele momento, tá? Para isso, eu preciso então conhecer esse guia. Por isso que quando a gente começa um desenvolvimento mediúnico, por exemplo, numa umbanda ou num candomblé, muito do que se faz ali a gente já vai fazendo assim, conforme tu vai conectando. A gente não sai já dizendo, eu tenho pombagira, eu tenho o Zé Pelito, eu tenho Tranca-Rua, eu tenho esse, eu tenho aquele. Por quê? Porque cada um deles é diferente e a gente não tem como saber isso sem entrar em contato primeiro com eles. Então o contato ele tem que ser muito protegido. Por quê? Porque qualquer outro ser ele pode entrar no teu campo que não tem conhecimento e dizer que é esse ou que é aquele. Então é muito importante que você, quando vá começar a usar da meditação, escutem bem, a usar da meditação para conectar seres do espiritual ou canalizar mensagens vindas de lá, você tem que estar sim num lugar apropriado para isso. A tua casa, o teu quarto não é o melhor ambiente para isso, beleza? Então assim, por quê? Porque existe um processo de cuidado, existe um processo de ficar ligado naquilo que está acontecendo ali, porque o campo espiritual ele é muito amplo e diferente do que a grande maioria pensa, o plano espiritual ele não é muito diferente do plano daqui. Então lá tem enganadores, lá tem mentirosos, lá tem
de todo tipo de pessoa que você imaginar que tem aqui. Por quê? Porque ele é uma representação espiritual daquilo que a gente viveu aqui. Né? Não digo uma representação, ele é outra dimensão. A quarta dimensão, ela é uma dimensão completamente maleável, ela é uma dimensão completamente moldável, porém ela é moldada a partir da energia do nosso espírito, do nosso centro de energia, perfeito? Então, continuando, a gente precisa entender como é que se dá esse processo de canalização. O primeiro ponto é que é através da mente. Como tudo é mental, primeira lei do hermetismo, mais uma vez, tudo o que eu quiser fazer através do meu poder mental, eu vou. Então, se eu quero conectar seres de outro plano, eu preciso, então, começar a trabalhar esta conexão com seres de outro plano. Tá bom? Então, vamos tentar pensar na questão. Entrei no estado de meditação. Comecei a respirar, acalmei o meu corpo, acalmei a minha mente, que nem eu ensinei vocês na segunda aula que tá lá no YouTube, se vocês quiserem pegar, tá? Eu começo então a buscar. Se você não sabe quem é o seu guia, você não busca por nome. Você busca chamando o meu guia, o meu guardião. Eu não sei exatamente quem ele é, mas eu sei que ele existe e que ele está pela minha volta. Então tu começa a conectar ele, começa a buscar ele, começa a pedir conexões. Conforme você vai se aprofundando, você vai conectando um pouco mais e aí você vai conversando, você vai dizer: quem é o senhor? Qual é o seu nome? Qual é a sua história? O que o senhor pode falar para mim? Beleza. A partir desse momento, escutem bem, nós estamos fazendo a nossa primeira conexão, a conexão mental. Nós estamos escolhendo conectar um ser de outro plano, tá bom? Então, o que acontece quanto isso? Tá? Eu conectei o meu chakra frontal. Eu conectei o meu primeiro chakra com esse ser de outro plano. Porque todas as conexões elas vão ser feitas através dos chakras. Quando há um processo mediúnico, há um processo de canalização, há um processo de recebimento de energia do astral para cá ou daqui para o astral, né? O que nós temos que fazer, eu não consigo ler aqui porque está virada, tá? Mas vamos lá. O que eu preciso fazer é conectar todos os meus chakras. Para isso eu preciso ter um mínimo de conhecimento sobre eles. Os chakras são bolsões de energia, são piscinas de energia no nosso organismo, onde são, vamos dizer assim, a maior concentração, são os depósitos. E desses depósitos, a partir de microlinhas, vamos colocar assim, de válvulas, de veias energéticas, essa energia é transpassada, ela é transportada para todas as áreas do meu corpo. Perfeito? Quando eu entro em conexão com outro ser, essa conexão se dá através dos chakras. Lembra que a gente sempre fala, que vocês já devem ter ouvido por aí, que conexões sexuais são muito poderosas? Por quê? Porque elas conectam os 7 chakras. É isso que quando se fala na Bíblia, por exemplo, se quer dizer se tornam um só, em uma só carne e em um só espírito. Porque quando há conexão física dos dois corpos, há também a conexão psíquica. Há também a conexão, psíquica, a conexão energética. A conexão dos 7 chakras, do chakra do terceiro olho, do chakra da garganta, do chakra do cardíaco, do plexo solar, do umbilical e do básico. Nós entramos em uma conexão direta com essa pessoa, né? Onde nossos chakras estão praticamente 100% colados, tá bom? Então, dentro desse sentido, por isso que a troca energética no ato sexual é tão poderoso, porque é uma conexão extremamente forte, tá? Conectou o primeiro chakra, você fez a primeira ligação com esse plano do outro lado, né? Conectando, buscando mentalmente. Quando você começa a falar, ou quando você começa a cantar, ou quando você começa a louvar, ou quando você começa a orar ou a rezar,
você começa a abrir a conexão para o segundo chakra, com esse ser de outro plano. Então você começa então a receber a fala também desses seres, né? Desses grandes, desses espíritos que estão ao nosso redor. Conectando então, passamos a conectar o chakra cardíaco. No momento que a gente consegue ter uma visão mais ampla, mental, e a gente começa a receber mais informações através da nossa intuição, através do chakra do terceiro olho, e nós começamos então a produzir as falas que vêm desse ser, né, desta conexão, nós vamos conectar o próximo chakra, que é o chakra cardíaco. Nesse momento você começa a entender e começa a sentir o que é estar no espiritual, o que é ser um ser espiritual, como é que esse ser age, como é que esse ser se sente, como é que esse ser traz. E a partir desse momento nós começamos a ter um movimento, porque a partir das emoções é que nós agimos. Se vocês olharem, o nosso chakra cardíaco, ele fica mais ou menos aqui, ó. E na verdade ele fica quase em cima do coração do lado direito, é o movimento da Kundalini, né? Mas então a gente chega por aqui, tá? E esse é o chakra que comanda pulmão, que comanda coração, que comanda todo o nosso sistema circulatório. E não só isso, ele também está do lado dos nossos braços e não é à toa. Tá? Por quê? Porque a partir dos nossos sentimentos, nós tomamos atitudes, e a atitude ela vem pela nossa força, pelo nosso físico, pelos nossos braços, pelas nossas pernas, né? O movimento de caminhar, ele começa no momento que nós nos levantamos, e para nos levantar nós apoiamos os nossos braços, compreende? No momento então que eu fiz essa movimentação, eu começo a receber não só a conexão astral, a conexão física, mas a conexão de movimentação. Aí a gente começa a se movimentar. Quando há essas três conexões, é o primeiro momento de uma incorporação, onde a atitude e a ação já é um pouco além, né? Por quê? Porque os nossos dois outros chakras que vão se conectar, o plexo, ele diz respeito a mim somente como pessoa, né? Ele é um chakra meu. A minha conexão, se eu conectar o chakra do plexo solar com essa entidade de luz que está na minha volta ali, para fazer essa conexão astral, eu posso interferir nessa conexão. Então essa conexão ela vem de lá para cá. Quem toma conta, quem faz a conexão do plexo solar com o nosso plexo solar é o espírito, aquele que nós estamos tentando canalizar, tá? Por quê? Porque se nós conectarmos, é nós que estamos tomando a frente, porque o chakra do plexo solar é o chakra do nosso poder pessoal, é nossa atitude em movimento, é a nossa ação, é a nossa movimentação. E nesse momento, quando a gente está num trabalho mediúnico, não é a nossa ação que importa, e sim a ação do espiritual. Então essa é a conexão que eles fazem de lá para cá. Assim como a conexão com o nosso chakra umbilical. Por quê? Porque o nosso chakra umbilical, ele é a nossa conexão com as pessoas ao redor. Ele é a nossa conexão com o extra. Por isso que se fala muito sobre tapar o umbigo para a proteção de energias que estão nos atacando, tá? Então eu coloco esse poder, eu faço essa conexão com as outras pessoas naturalmente. Então essa conexão ela é uma via de mãos duplas, com um espiritual, com um guia, né? Ela é feita de mãos duplas. Você se permite essa conexão, e essa conexão é feita também do outro lado para cá. Na verdade, todas as conexões são, só que a do plexo solar em específico, ela não é conectada diretamente por nós, aqui neste plano, com o do outro lado, exatamente porque nós interferiríamos muito nessa conexão.
tá? Ah, mas a conexão mental também não acontece. Isso acontece, só que é por isso que isso acontece com alguns médiums. Por quê? Porque esses médiums eles vão ter uma dificuldade de compreender o que é eles e o que não é. Quando eles têm essa dificuldade de compreender o que é eles e o que não é porque a conexão ela não está bem ampla. Ela não está completa. É muito comum no início de um processo de incorporação, no processo de um desenvolvimento mediúnico. Por quê? Porque nesse momento a pessoa não sabe se é ela ou se é o guia. Por quê? Porque a conexão ainda está, vamos dizer assim, ó, quase. Ela não conectou ainda. Ela tem uma conexão pronta, mas não tem a outra. Aí quando ela conecta, você tem total certeza de que é o guia ou que é você. E aí é que entra o animismo, aí é que entra, vamos dizer assim, a mistificação, porque a gente, na verdade, não tem como saber a conexão que cada um está fazendo com o seu guia. Em que nível está essa conexão, tá? E o último chakra é o chakra da raiz, é o chakra básico, e ele vai te dar uma conexão perfeita com o solo e a estabilidade que você precisa com este guia. É quando a gente fala assim, tá firme. É quando fecha o sétimo, quando conecta o sétimo chakra, o chakra da raiz, o chakra básico, é nesse momento que existe essa, vamos dizer assim, o firmamento. Ele está firme. Já entendeu a conexão. Tá? Então vocês notem que a conexão e canalização, ela vem por essas conexões que nós abrimos a partir do nosso campo mental, do nosso campo energético, conhecido por chakras, conhecidos por energia, conhecidos por perispírito e por tudo mais que a gente possa fazer. Então, vocês conseguem entender que para que eu consiga canalizar uma mensagem, para que eu consiga entrar em contato com um ser de outro plano, eu preciso ter um treinamento de meditação. Esse treinamento de meditação ele não precisa ser formal como vocês estão tendo aqui. Ele pode ser aquele treinamento de meditação que é feito dentro dos centros espíritas ou do terreiro. Da ideia de se concentrar. As pessoas vão naturalmente obtendo isso, né? Sem conseguir compreender exatamente o que está acontecendo. Mas ela se entrega. E aí o espiritual faz essa conexão. Né? Quando ela consegue livrar os sentimentos dela, quando ela consegue livrar dos pensamentos dela, ou louvar e buscar aquela conexão oral, ou livrar-se das suas próprias falas, dos seus próprios sentimentos, a conexão é feita com esse outro sentimental. Ao mesmo tempo que, por exemplo, no caso de, vamos dizer, uma psicografia, o espírito do outro lado quer psicografar uma carta através de um médium. Vocês já notaram que ele fecha os olhos? A grande maioria dos psicógrafos, eles fecham os olhos e eles começam a escrever assim, por quê? Que é para o sentimento dele ficar muito mais claro do que a visão. Se compreende? Então, se ele fica muito mais claro do que a visão, quem movimenta são os braços. O psicógrafo ele não sabe o que ele está escrevendo, mas ele está sentindo o que ele precisa escrever. E ele não vê, ele não olha. Por quê? Porque se ele olhar, ele pode acabar interferindo. Compreende? A mesma coisa é quando há uma conexão. Por exemplo, vamos pensar numa relação de atendimento espiritual, tá? Onde uma pessoa procura o terapeuta ou procura o médium para se consultar com a espiritualidade através daquele médium. A conexão do médium, geralmente ela já está pronta, ela já está feita naquela hora da conexão. Então o médium já está conectado com a sua entidade que vai ajudar. Quando aquela pessoa entra no teu campo, no campo do médium espiritual, para fazer o seu questionamento, para tomar a consulta, a conexão que é feita é do médium com a espiritualidade e, posterior a isso, com a pessoa que está ali, através do chakra umbilical. É nesse momento que o espírito, que o médium,
qualquer um dos dois, porque tanto o médium quanto o espírito, eles podem fazer essa conexão. Essa conexão, ela existe, por exemplo, quando você vai num psicólogo, quando você está conversando com alguém, você se conecta com essa pessoa diretamente, tá? A conexão com o guia, ela te fortalece e amplia isso. Então, você entra em contato com aquela pessoa, você faz a conexão do chakra umbilical com ela e você começa, então, a sentir e a falar tudo aquilo que aquela pessoa precisa ouvir naquele momento. Com verdade, com responsabilidade, com todo o caminho certinho. Mas é só assim que essa conexão vai acontecer. Né? Por isso que se fala, por exemplo, eu fui num determinado centro e o médium não me falou nada com nada. É porque ele não estava conectado e ele não se conectou contigo. A concentração dele podia estar em outro lado. Não é o guia, não é a entidade. É muitas vezes o quê? O mental do médium, que não está preparado para aquele dia ali. Ele não devia estar ali naquele dia. Naquele dia não era um dia bom para ele estar ali. Né? E aí ele não consegue se concentrar, ele tá com a cabeça cheia de problemas, ele tenta, mas chega na hora lá e a conexão não acontece. Porque não é na tentativa, é no treino. Então, essa tentativa ela acontece muito. No primeiro dia, na primeira aula eu falei para vocês que a meditação não é para qualquer um e não é a qualquer hora. Tem dias que você não vai conseguir meditar. Tem dias que você não vai conseguir fazer conexão nenhuma, nem com você, nem com nada. Pessoal, e tem mais um detalhe sobre essas conexões e meditações, que vocês podem se conectar com tudo e todos ao redor de você. Se você quiser se conectar com a parede, você consegue. Porque a parede é energia. Se você quiser se conectar com uma árvore, você consegue, porque a árvore é energia. Se você quiser se conectar, e nós estamos o tempo inteiro conectados com celulares, você consegue, porque o celular é energia. Compreende? Por isso que é fácil, por isso que é possível você enviar reiki à distância. Porque eu posso me conectar com vocês a partir do meu mental e a partir dos meus chakras. Quando eu entendo que não é só a mente que funciona, mas sim toda uma polaridade, todo um ritmo, toda vamos dizer assim, uma gama de ferramentas, as coisas começam a melhorar. A conexão começa a fazer mais forte, você começa a escutar mais, fora que você vai ter uma certeza maior de tudo que está acontecendo ao teu redor. E essas conexões, elas são tão fortes, pessoal, que é aquele tipo de situação que você chega e diz assim: eu fui na casa da fulana e a fulana, voltei ruim dela. Você se conectou. Você se conectou com a frequência dessa pessoa que estava numa determinada estava baixa, e não é que ela tenha te sugado a tua energia, não, vocês entraram em equilíbrio. Então ela melhorou um pouquinho, você piorou um pouquinho. Por isso que você ficou ruim, porque você estava bem e sentiu a diferença depois, quando equilibrou com a energia da pessoa. Porque é isso que acontece. E por isso nós médiuns precisamos sim dos nossos guias, dos nossos mentores incorporados ou próximos de nós, para poderem nos auxiliar a não nos contaminarmos e não entrarmos na baixa frequência daqueles que nós estamos ajudando. Então quem trabalha com meditação, quem trabalha com energia, quem trabalha com reiki, quem trabalha com a espiritualidade, precisa entender que não pode fraquejar com a sua espiritualidade, descuidar da sua espiritualidade em momento algum. Porque no momento que você faz uma consulta, utilizando dos teus poderes psíquicos e da tua espiritualidade, você está se conectando com a energia do outro. E essa energia, para que você seja mais forte e não se contamine com ela, o teu guia te ajuda. O teu guia é que vai te manter limpo ali, é o que vai pegar aquela energia que está sendo gerada ali, que você assumiria para você, e leva embora. Por isso que eu digo assim, vamos dizer assim, é lindo perceber como as coisas se completam, como todas as situações caminham juntas nesse determinado movimento. Tá? Então, pessoal, hoje a nossa aula vai terminando por aqui. Conexões
são feitas através dos chakras. As canalizações são feitas através de chakras específicos. Psicografia, ele vai conectar o chakra cardíaco. Na mensagem oral, ele vai conectar a garganta e o pensamento. Por quê? Porque ele não vai conseguir falar sem o médium estar pensando. Então, ele vai entrar na mente do médium e vai conseguir trabalhar. Intuições são sentimentais e mentais, mas muito mais sentimentais, tá? Porque a mente nos engana, o sentimento não. O que nós sentimos é real, indiferente de ser aquilo que deveríamos estar sentindo ou não, ele é verdade, você está sentindo. E o sentimento você precisa levar muito mais a sério do que propriamente o teu pensamento ou o teu achismo sobre algo, isso, sobre aquilo outro, tá? Então pensa comigo, voltando de novo à situação. Você está ouvindo uma mensagem, essa canalização está sendo feita através ou do teu chakra coronário ou do teu chakra do terceiro olho, que faz com que você compreenda e escute aquela mensagem. Perfeito? Então, pessoal, lembrando sempre vou só completando dos chakras, né? Terceiro olho, intuição, né? Visão espiritual, visão física, audição, tá? Pensamentos. É isso que é controlado por ele. Nosso chakra coronário é a nossa conexão com o divino. Então, poucas pessoas têm o direito e a autorização de mexer, vamos dizer assim, seriamente, com responsabilidade, no chakra coronário de cada pessoa. É o que acontece em várias iniciações. Por exemplo, na iniciação do rei, que se mexe no chakra coronário da pessoa, nos batismos, se mexe no chakra coronário das pessoas, nas coroações de matrizes africanas, se mexe no chakra coronário das pessoas, porque a ideia é ampliar ele para aumentar essa conexão, tá? Garganta é a nossa manifestação vocal, né? Então, tudo que diz respeito a dar formas às energias. Então, vocês já ouviram, né, que palavras ferem. Palavras ferem por quê? Porque elas lançam canhões de energia nas pessoas. Então, você cura pessoas através das suas palavras e você também destrói pessoas através das suas palavras, né? Sentimentos, chakra cardíaco, chakra cardíaco. Então, perceba os teus sentimentos, porque eles são o grande clarificador de tudo. E são os grandes motivadores de todas as tuas ações. Então, o que você sente? Movimentação de braço. Ou você agride, ou você abraça. Perfeito? Então, os teus sentimentos são responsáveis por isso. Chakra do plexo solar, vontade, força, movimentação, atitude, alinhamento com o propósito de vida. Esse chakra é um dos mais difíceis de estabilizar. Por quê? Porque para estabilizar o chakra do plexo solar, eu preciso estabilizar a mente da pessoa, tirando a ansiedade, tirando o nervosismo, tirando todas aquelas preocupações. Estabilizar o sentimento da pessoa, que naturalmente vai estabilizar a garganta, tá? O chakra da garganta, o chakra da oralidade, do poder, né? Para depois chegar nesse chakra aqui, porque esse chakra é o que vai fazer você fazer aquilo que você quer fazer, aquilo que você gosta, aquilo que você busca, aquilo que você sente que precisa ser feito. Esse é o chakra, tá? Você só consegue ser pleno quando você consegue atingir o nível de estabilidade do chakra do plexo solar, tá bom? Umbilical, conexão com o exterior, conexão com as pessoas ao redor, tá? Então, você conseguir sentir a energia das pessoas, você vai sentir através do chakra umbilical. Você vai conseguir sentir, vamos dizer assim, os pensamentos, a energia, os sentimentos de uma pessoa por você através do chakra umbilical. Certo? E problemas de relacionamento também, quem tem muito problema de relacionamento está com problema no chakra umbilical. O chakra umbilical é responsável por toda a nossa área sexual, tá, pessoal? Então, quem tem ovário policístico, quem tem infecções de urina com frequência, quem tem problemas de
DSTs com mais facilidade ou que atrai isso de certa forma, né? Tá com problema no chakra umbilical. A gente precisa cuidar desse chakra e fazer essa conexão ser limpa de novo, né? E o nosso chakra raiz é o chakra da estabilidade, de se manter pleno, de ter enraizamento com o solo, de ter enraizamento com a Mãe Terra, de não ter medo de ações, de movimentar-se para frente e para trás com segurança. Então, quem tem problemas, por exemplo, de estabilidade de emprego, de estabilidade emocional, de estabilidade física, fica se mudando, muda de cidade de hora em hora, muda de vida de hora em hora, não consegue ter uma estabilidade, é porque tem o chakra raiz, o chakra básico, com mais, vamos dizer assim, dificuldade de movimentação. E é normal que todos nós tenhamos um chakra mais forte, um chakra mais sensível e aqueles chakras que são assim, que fazem a função normalmente. O chakra mais forte é aquele que vai te trazer, vamos dizer assim, as tuas qualidades. Aquela pessoa, ele consegue ver quem está mentindo de longe. Aquela pessoa, ela é muito querida, ela é muito amável, ela está sempre abraçando, ela está sempre beijando, ela está sempre acariciando. Ou aquela pessoa ali, assim, ó, é mentirosa, terrível. Porque tem o chakra da garganta muito sensível. Porque tá com o teu complexo solar totalmente machucado. E o plexo solar, ele te traz vergonha, ele te traz timidez, ele te traz todos esses processos assim, ó, que inibem as tuas ações. A preguiça, ela tá no teu chakra do plexo solar. Porque ela te tira a vontade de movimentação, a vontade de ação, a vontade, né? E quando você, então, estabiliza o teu corpo através da meditação e você se conecta chakra a chakra com outro ser, ou você tem uma relação sexual, se for entre duas pessoas físicas, né? Ou você tem uma conexão de quase incorporação, ou de conexão apenas para, né, psicografar alguma coisa ou enviar uma mensagem a alguém. Tranquilo? Então, canalizações e conexões são feitas como? Através dos nossos chakras. E para isso a gente precisa entender um pouquinho sobre cada um. Pelo menos o básico. Né? Para a gente conseguir, então, entender que os nossos sentimentos se conectam com os sentimentos dos outros, que as nossas atitudes no plexo solar, que aqui não dá para ver no vídeo, mas no plexo solar se conectam com as atitudes dos outros. Que os nossos pensamentos se conectam com os pensamentos dos outros, que as nossas falas se conectam com as falas dos outros. E, consequentemente, a gente começa a ter também uma movimentação de lei da atração. Porque se o nosso pensamento está vibrando em uma frequência, nós vamos atrair a mesma frequência de volta. Se a nossa fala está vibrando numa frequência de fofoca, de mentira, de engano, de traição, nós vamos atrair mentira, engano e traição também. Porque nós não vamos conseguir trazer a energia da verdade num chakra que está tomado pela energia da mentira. E assim é com todo o nosso organismo. É por isso que quem trabalha com o campo espiritual precisa sim se cuidar. Precisa sim ter vamos dizer, um cuidado maior com as suas falas, um cuidado maior com o seu corpo, um cuidado maior com os seus sentimentos. Então, não deixar a maldade frutificar. Tem um ponto que a gente canta para Xangô, que ele diz assim, ó, quando a semente, né, não deixa a maldade entrar na sua vida, não deixa essa semente germinar, né? Por quê? Porque se tu deixar a maldade entrar na tua vida, e se tu te encher de intriga, de mentira, de ódio, de vergonha, de timidez, de medo, de invenções, né? De sair do presente para inventar coisas no passado e no futuro, tudo isso acaba fazendo o quê? Minando todos os teus chakras, e minando os teus chakras você não conecta mais a nada. E sabe como é que a gente percebe isso?
quando a pessoa começa a se tornar extremamente materialista. Quando o que importa para ela é apenas o financeiro, é apenas o que ela tem, é apenas as necessidades econômicas dela. Aí a gente começa a perceber que essa pessoa, ela não está só doente, mas ela está com todo o sistema energético dela comprometido. Por quê? Porque nada mais tem sentido a não ser um mundo material. E o mundo material não vê sentimentos, o mundo material não vê necessidades. Ela só vê aquilo que se quer, tá? Ela só vê aquilo que você busca querer, beleza? E pessoal, então hoje a aula é essa, pra gente não se alongar demais, a ideia é termos aulas de no máximo meia hora, tá? Lembrando sempre, isso é exatamente, não é legal, né? Eu sempre falo para os pacientes, pessoal, para quem chegou agora, as aulas de meditação estão sendo postadas lá no YouTube, tá? Link na bio, beleza? Eu tava falando, né, que eu falo sempre para os meus pacientes, pessoal, não fiquem cortando o cabelo em qualquer lugar. Escolhe um lugar que você se sinta bem, que você goste da pessoa que trabalhe lá e vá só lá. Não deixa todo mundo ficar tocando na tua cabeça. Não deixa. Não deixa. Você foi numa igreja que tu não conhece, ninguém, o pastor vem meter a mão na tua cabeça? Não. Não. Tira a mão dele. E se ele insistir, é abuso. Não deixa. Não permite. Tá? Não permite que qualquer pessoa chegue passando a mão na tua cabeça, sem que tu conheça ela. Ela tá te transmitindo, sim, muita energia a partir dali. Que energia é? Depende. Tá bom? E assim são feitas as conexões, através dos nossos chakras, e as canalizações são feitas variando o chakra. Tá certo? Então, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Quem perdeu as aulas anteriores, pega lá no YouTube, vai lá no YouTube, que essa aula eu vou postar assim que eu sair daqui. Tenho 2 atendimentos agora, então mais tarde ela já vai estar postada lá, tá bom? Então, pessoal, agradeço muito todos vocês que estão sempre aqui, que estão acompanhando as lives, tá? Hoje de noite tem de novo, é a mesma aula, sim, só que a gente sempre faz à noite um pouco mais leve, tá? O YouTube está sendo postado lá, vai ajudar vocês em todos os sentidos, tá? E tá gratuito até o final das aulas, porque depois esse material todo vai ser, entra em parceria com uma empresa, e aí é eles que são os responsáveis, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo para vocês. Namastê, muita luz, muito axé, e até a próxima aula hoje de noite às 9 da noite, aqui no TikTok mesmo, tá bom? E depois postado lá no YouTube. Um grande beijo, um grande abraço e hasta luego.